paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Põe o seu pensamento no Senhor nessa manhã. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele não virou as costas para você. Ele está olhando para você nessa manhã, querendo ouvir a tua voz, o teu clamor. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia na tua presença, Pai. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes entramos por essas portas com o nosso corpo cansado, a nossa mente cansada, muitas vezes o nosso coração apertado, Pai. Mas, Pai, a tua glória está nesse lugar. Então que nós possamos nessa manhã sentir a tua glória e o teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nossos olhos sejam abertos para a sua realidade, Pai. Nossos corações, Pai, eles possam ser purificados, limpos pela tua palavra, pela tua presença, Pai. As nossas mentes sejam renovadas pela palavra nessa manhã, meu Deus. Mas acima de tudo, que a alegria do Senhor inunde o nosso ser. Aquela alegria que transborda, não importando as circunstâncias, ó Pai, mas a alegria que vem do alto, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Tua palavra vai ser lida, vai ser pregada nessa manhã. Eu te peço que o Senhor venha me usar como teu instrumento, Pai. Que a cada dia eu entenda, Pai, a minha dependência, aquilo que eu sou como o Senhor, Pai. Apenas um servo e um instrumento. Então eu te peço em nome de Jesus, pela tua misericórdia, usa-me nessa manhã, Pai. Não pelo Antônio, Pai, mas pela tua graça seja derramada nesse lugar. Essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 12. Todos encontraram, queridos? Diz a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa os injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Podem sentar, amados. Vivemos muitos tempos, infelizmente, que muitas vezes o que está acontecendo nos envolve na família, na sociedade, isso traz tristeza aos nossos corações. Muitas vezes nós ficamos abalados, nós ficamos abatidos por notícias, por coisas que vão acontecendo durante a semana, e parece que o nosso coração se entristece. Parece que isso, para algumas pessoas, fica ali, permanece aquela tristeza, aquela melancolia, e você não consegue se animar com nada, olha para fora, não estou conseguindo me alegrar, não estou conseguindo ter motivos de alegria. Eu preciso de alguma coisa para estimular a minha alegria, porque a tristeza tomou conta do meu coração. Isso não acontece muitas vezes com cada um de nós. Pastor, nós não deveríamos, não, queridos. Nós somos humanos, nós passamos por situações, só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós à frente. E aí, nesses momentos, quando você vai para a palavra de Deus, o Senhor te renova pela palavra. E ele fala uma coisa, porque para a gente que precisa de alegria no coração, para a gente que precisa
viver uma vida feliz. Apesar das dificuldades que passamos, que todos nós passamos, nós temos que ter uma vida feliz. Só que muitas vezes a gente não entende de onde obter essa felicidade. Aí a gente compra livros, a procura da felicidade, a felicidade está à sua porta, a felicidade se alcança dessa forma, a gente começa, eu tenho que me cercar para eu ser feliz. E aí o Senhor, Ele senta num monte, Ele começa a ensinar algo que é muito melhor do que um coach ensinando técnicas de felicidade, é muito melhor do que você ir para uma psicanalista para que ela te possa motivar a ser feliz. Ele te dá o segredo da felicidade. E ele começa a olhar aquele povo, e eu fico assim admirado, porque quando o Senhor vê o povo, se a gente for voltar para a palavra grega, esse ver é um olhar de misericórdia, de compaixão. Quando ele viu, não foi apenas assim, o povo está aí. Não, ele olhou, o coração dele se compadeceu, e aí ele sente que agora ele precisa, começou o seu ministério, ele precisa ensinar aquelas pessoas que estão ali o segredo da verdadeira felicidade. Aqueles homens que esperavam o Messias, aqueles homens que esperavam a libertação do povo de Roma, eles estavam ali com um objetivo diferente, a alegria deles era presa a isso, mas o Senhor chega lá e ele inverte tudo, ele ensina o segredo da felicidade. E aí você descobre que o reino de Deus, os valores do reino de Deus, é invertido. Os valores que o Senhor nos ensina, o Senhor ensina aquele povo, não é nada daquilo que eles pensam, porque Ele diz que se aquilo que eles pensam traz felicidade, essa felicidade vai se acabar. Agora, se eles se prenderem aos valores do reino e viverem os valores do reino, eles serão felizes. Queridos, viva os valores do reino, viva aquilo que o Senhor ensinou. Ande na presença do Senhor e você será feliz. Mas nas coisas lá fora, não, quando você está centrado no Senhor, Ele é a alegria, Ele é a nossa força. E aí Ele começa a ensinar as bem-aventuranças. Feliz será se você tiver essa característica. Feliz será se você agir dessa forma. Feliz você será se você seguir todos os princípios que eu estou ensinando. Eu queria te convidar nessa manhã a você meditar se realmente você segue os valores do reino, ou você segue aquilo que você estipula como felicidade para a sua vida. Eu estipulei que para ser feliz eu preciso correr atrás de dinheiro. Eu estipulei que para ser feliz eu preciso tomar conta da minha vida e fazer aquilo que me der na cabeça. Para ser feliz eu preciso deixar as pessoas de lado, não me prender à família, não, eu tenho que caminhar buscando algo na minha vida. Mas que o Senhor nessa manhã, Ele mude o seu pensamento. Que o Senhor nessa manhã, Ele te ensine que os valores de Deus são diferentes. Que tudo aquilo que você achava que sabia, não é isso que o Senhor quer. Porque muitas vezes, o que nos impede de ter vitórias, o que nos impede de ser feliz, é o fato de que nós, na verdade, não andamos plenamente na vontade de Deus. E esse texto que tocou muito, é um texto conhecido, as bem-aventuranças, todos creio que já passaram a leitura desse texto. E eu até convido você a não só meditar, a decorar isso como uma prática diária mesmo, para você entender que você precisa estar inserido dentro desse texto. Esse texto não foi falado para alguns, você tem que entender que esse texto foi falado para nós que vivemos o reino de Deus. Estamos numa nova era na presença do Senhor. A nossa dinâmica de reino é diferente. Aquilo que nós vivemos da nossa sociedade é totalmente diferente. O que é que nós vemos hoje? Pessoas passando por cima de outras pessoas para alcançar sucesso. O que é que nós vemos hoje? Pessoas quebrando pontes de relacionamento porque são pessoas que são difíceis de conviver, não promovem paz, e elas só estão buscando o quê? Parece guerra dentro de casa, guerra para fora, guerra no trabalho. Queridos, tudo isso mudou. Eu sempre prego e falo, nunca fale uma coisa que eu acho que é o maior pecado do ser humano.
eu sou assim mesmo. Porque você, na verdade, está dizendo o seguinte: não, eu amo de acordo com a minha vontade. Não, o Senhor vai mexer nas áreas que eu quiser. Não, o Senhor não é soberano sobre a minha vida. Não, a vida é minha e eu sei o que eu estou fazendo. É o maior erro. Porque nós vamos ver que o Senhor começa a ensinar nos seus mandamentos, nas suas bem-aventuranças. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, ele fala sobre a humildade. Mas para você entender o que é humildade, você precisa compreender o que é orgulho, porque o orgulho fere justamente a humildade. O que é ser uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que é segura de si. É uma pessoa que acha que ela se autossatisfaz, ela sabe tudo, ela não precisa de conselhos, ela está firmada nos seus próprios conceitos. E aí você vê queimar o faraó. Não, esse Deus eu não vou seguir. Quando Moisés interpela o faraó, o Senhor mandou que você liberasse o povo. Ele fala: não, eu não reconheço esse Deus. Até porque ele achava que ele era Deus. O orgulho é você se pôr entre Deus e falar: não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Deus está falando: vai para a direita. Deus diz: não, Senhor, eu sei que o melhor para mim é ir para a esquerda. Poxa, não faça isso. Não, Senhor, eu sei que se eu fizer isso, isso não vai me abalar, vai afetar minha vida, porque eu estou no controle da minha vida. Isso é uma pessoa orgulhosa. E o orgulhoso perde muitas coisas. Naamã, o que aconteceu com Naamã? O profeta manda que ele mergulhe 7 vezes no rio. Isso é fácil. Mas está no rio Jordão. E aí Naamã fala: não, o rio Farfar é muito melhor. Por que eu tenho que me sujeitar a isso? Porque o orgulhoso ele se interpõe das coisas de Deus. Ele acha que o que Deus está fazendo não é correto. Ele acha que é um injustiçado na mão de Deus. Ele acha que não, Senhor, não é dessa forma, não é desse jeito, é da minha maneira. Não custa eu ir para o rio Farfar, mergulhar lá e vou ser curado da mesma forma. Mas nós temos que entender que não é da nossa forma, não é da nossa maneira, é da forma e da maneira do Senhor que Ele diz. E quando uma mocinha escrava evangeliza Naamã: Senhor, não, vai lá, profeta. Esse profeta é reconhecido naquela terra. Ouve quem fala, porque ele é a voz de Deus. Quebra essa arrogância, você não é esse cara. Olha como a ferida te pegou, você é um general poderoso, você é um reconhecido e temido. Mas olha a doença, você é frágil, você não é ninguém, você não é nada. Na mão de Deus nós não somos nada, queridos. Mas Ele, com a misericórdia, Ele nos usa como filhos, como servos dEle. E aí Naamã é bocelhado, vai, mergulha, quebrou o orgulho, porque quando você quebra o seu orgulho, o Senhor começa a agir na sua vida. E ele mergulha 7 vezes, e ele é curado da lepra. O orgulho ele é nocivo na nossa vida, a gente não percebe no dia a dia, porque a gente quer ter o direito da razão. E aí você fala assim: mas peraí, pastor, nós somos robôs, quer dizer, tudo tem que fazer mecanicamente. Não, querido. Mas no momento que você se converte ao Senhor, você anda na presença do Senhor, você diz o seguinte: Senhor, a minha vida toda eu confio nas suas mãos. Faça o que é melhor para a minha vida, porque todos os projetos do Senhor, como a palavra diz, são bons para os seus filhos. Então, queridos, precisamos entender que o orgulho tem que ser quebrado. Você não é dono da razão, você não é dono da verdade, você é apenas um servo nas mãos do Senhor. E quando você reconhecer essa situação, reconhecer essa condição de que você é apenas um servo na mão de Deus, você vai ser poderoso, você vai ser feliz. Porque quando eu falo do poder, Paulo tinha toda uma situação social muito boa. E quando ele se converte ao Senhor, quando ele tem uma revelação profunda do Senhor, a vida dele muda os valores. Você imagina Estevão sendo apedrejado e Paulo ali olhando e se regozijando, porque ele, na mente dele, ele está fazendo aquilo que é o correto. E muitas vezes, quando nós usamos a nossa mente não transformada, tudo aquilo que é errado nós pensamos que é correto. Essa é a atitude de uma pessoa orgulhosa.
Nós erramos porque fazemos aquilo que não é correto. Muitas pessoas às vezes procuram, pastor, o que o senhor acha? Minha namorada, ela não é cristã, eu sou cristão, o senhor acha que isso é pecado? Querido, eu não vou dizer que isso seja pecado, porque a Bíblia nem condena nesse mundo, mas há uma instrução do jugo desigual, e por ser um princípio, eu acredito fielmente que você não deveria ser envolvido. Não, pastor, mas eu vou converter, o orgulhoso é bom, né? Eu vou converter essa pessoa, eu vou agir na vida dessa pessoa, eu vou fazer dessa forma. Ih, pastor, eu vou jejuar, orar. 2 anos depois, pastor, passando uma crise muito forte da minha família. Pastor, a coisa não está dando certo. Pastor, não, as coisas pioraram. Mas por que você está passando por essa luta? Porque você não segue princípios. A igreja não proíbe nada, queridos. Mas eu sou proibido de ir para a praia, eu sou proibido. A igreja não proíbe nada. A questão tem que se focar nos princípios do Evangelho. Pastor, eu sou obrigado a dizimar? Não é obrigado, queridos. Quem disse que é obrigado? Vai ler a Bíblia, não é obrigado. Pastor, não é. Mas é um princípio que nos traz bênção. É um princípio que nós abrimos portas do Senhor. Nós não negociamos assim, se você ofertar, você vai virar milionário. Se você ofertar, você vai ter uma... Não. É princípio de felicidade para as nossas vidas. Quem é dizimista sabe bem do que eu estou falando. Como Deus abre portas da onde você menos imagina. Porque o Senhor, Ele olha para cada um de nós. E olha para o nosso coração. Se você é um homem de princípios e valores do reino, você vai ter tudo aquilo que vai conceder na tua vida felicidade. Mas a primeira coisa que o Senhor ensina é em relação à humilde. Quem é humilde? Quem é o pobre de espírito? É aquele cara que é pobre de dinheiro? Não, queridos. É aquele homem, é aquela mulher que entende que sem o Senhor a sua vida espiritual é falida. Sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o controle de Deus sobre a sua vida, a tua vida não tem sentido. E quando ele fala de humildade, ele está falando, na verdade, do mendigo, aquele pedinte. Ele está falando isso. Esse homem que pede, que precisa, que necessita, porque o mendigo, o que ele faz? Ele passa por cima de coisas. Ele pede. Você não pode ficar pedindo as coisas para alguém? Cheguei, não para a pessoa, não, ele vai te ajudar, não, deixa. Mas o que o Senhor está falando é o seguinte: esse pedinte que entende que ele necessita, que ele depende do outro, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele experimenta a provisão de Deus. Você olha a vida do profeta Elias, parece que é um profeta pobre, porque ele depende de água, de comida, de tudo isso. E Deus dava tudo isso na mão de Elias. Elias foi um grande profeta em Israel. Você está entendendo os valores invertidos? Que quando você entende que você não é ninguém, é onde o Senhor vai te engrandecer e vai fazer você sobressair no meio daquilo da onde você está. Quando você entende que eu não tenho recursos, forças para fazer nada, quem sou eu para preparar uma mensagem? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu? Não, Senhor, mas eu dependo da tua misericórdia. Eu vou fazer a minha parte, vou estudar, eu vou atrás, mas eu sei que é a tua graça, a tua unção que vai fazer diferença no ministério. Dependa do Senhor. Entenda que você não é ninguém diante do Senhor. E eu falo isso com propriedade. E nós somos. Se o Senhor hoje, eu sempre penso dessa forma, se o Senhor se enjoasse da gente, enjoei. Ele é Deus. Está lá subindo, acabou a nossa vida. Até a nossa vida de viver nessa terra depende do Senhor. Por que eu não vou ser um pedinte? Por que eu não vou ter um coração de dependência do Senhor? E nada melhor para quem depende de Deus, porque a provisão chega. Se você tem uma pessoa que você confia, não, essa pessoa me dá todo dia uma ajuda, todo mês tem uma ajuda, e um dia ele pode falhar, um dia ele pode precisar de ajuda e a gente fica na mão. Mas o Senhor é a provisão diária em nossas vidas. Se você for um homem pobre de espírito, entender a importância de mendigar a misericórdia de Deus, mendigue à vontade, porque as misericórdias de Deus são infindáveis. Ele quer estar contigo, mas Ele quer que você entenda que você depende única e exclusivamente de Deus.
você não depende das suas forças. Quem já aplicou suas forças aqui para fazer algo? Pastor, investi, fiz tudo. Eu achava que estava tudo certo. E a pergunta que eu faço, você pediu direção para Deus? Pastor, mas eu tinha tudo para fazer. Você pediu a direção de Deus? Não tive sucesso, pastor. Porque você pediu a direção de Deus. E quando você entende que mesmo que você tenha recursos financeiros, mesmo que você tenha recursos intelectuais, mesmo que você tenha currículos enormes, você continua dependente de Deus. Aprenda a se pôr na presença de Deus e a clamar pela tua vida. Não faça que nem o fariseu publicano, né? Não, eu sou o cara, eu estou aqui, eu sou. Senhor, ouve minha oração, porque eu faço. Queridos, você não faz nada. É a força do Senhor na sua vida que promove aquilo que você faz. Reconheça na sua vida a mão de Deus. Eu fico pensando, você está no teu serviço, não, mandei currículo, corri atrás, conquistei. Não, queridos, o Senhor abriu essa porta e eu tenho certeza disso. O tempo certo dele abriu essa porta na tua vida. Então, só agradeça pelo aquilo que você tem, porque você entende que tudo o que você tem vem do Senhor. Você precisa do Senhor. Corra atrás do Senhor. Seja dependente do Senhor. Não dependa de igreja, de pastores, de mim, não. Seja primeiro dependente do Senhor. E o Senhor vai usar os recursos ao seu favor. Vai pôr homens para te abençoar, vai levantar pessoas que vão te abrir portas pelo Senhor. Seja dependente do Senhor. E o que Deus está falando para aquele povo é o seguinte: olha, vocês estão dependendo de uma situação para ser felizes. Vocês estão aqui porque vocês acham que o que eu vou fazer é aquilo que vocês querem, que eu vou chegar, pegar uma espada, vou derrotar Roma e o reino de... Não, queridos, vocês têm que aprender que isso é totalmente contrário àquilo que eu vou ensinar. E por isso ele ganhou muitos inimigos, porque ele não veio fazer aquilo que o povo queria que ele fizesse. Ele veio fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer para que o reino de Deus fosse promovido. Então, queridos, é isso que funciona o reino de Deus. Seja dependente do Senhor. Seja dependente única e exclusivamente do Senhor, porque senão você não vai ser feliz. Você vai ter momentos de felicidade, de alegria. Eu ganhei a loteria. Está na alegria, você vai ficar rico. Mas, querido, a nossa alegria, a nossa felicidade não depende de circunstâncias. Depende apenas do Senhor em nossas vidas. O segundo texto fala sobre os mansos. Quem são os mansos? Aí já é outra característica do reino de Deus. Hoje, o que nós fazemos? Se for comigo, uma coisa diferente. Se mexer comigo, se mexer com a minha família, se mexer com o meu filho, querido, repreende isso em nome de Jesus. Porque isso mostra o quanto você não é dependente de Deus, e quanto você não tem um autocontrole, uma autossuficiência, um autocontrole, domínio próprio. Você não tem esse domínio próprio. E a igreja precisa entender que uma das coisas mais importantes é ter domínio próprio. Você vai ver lá dos frutos do Espírito Santo. Por que eu falo isso? O que é o manso? O que a palavra de Deus, no seu original, fala sobre o manso? O manso é como se fosse um animal domesticado. Tem força, mas só usa a força para o bem. Ele só faz aquilo, aplica a sua força naquilo que é para o bem da obra, para o bem da sua família, mas ele também entende que ele precisa. Eu quero explicar de uma certa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor. Você faz uma artes marciais, você é um faixa preta numa área, você sabe que você tem uma força, porque se você for lutar com uma pessoa que luta artes marciais, você vai perder, você vai apanhar. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que usa artes marciais para o bem, ela não está simplesmente querendo usar aquilo para o seu bem prazer. Ele não simplesmente, agora eu vou me estourar, agora eu vou agir. Não, o manso, ele tem uma característica forte, que é o domínio próprio. Ouvir uma palavra,
obedecer essa palavra, ouvir uma direção, se curvar a essa direção. O manso, ele se desprende das suas armas e segue o caminho com o Senhor, porque a nossa força não é a força humana. O manso, ele entende que ele não precisa aplicar a sua força. Davi foi enfrentar Golias. Muitas vezes nós vamos enfrentar os problemas. O que ele fez? O que o rei Saul fez? Davi, toma minha armadura, toma minha lança, toma todos os meus armamentos e vai enfrentar o gigante. A pessoa que não é mansa, ela pega tudo que tem direito para atacar. É como a gente fala, vira um bicho. E o que Davi ensina sobre mansidão? Eu tenho que me desprover de todas as minhas armas. Não é a minha força que vai fazer conquistar. Não adianta você gritar mais alto na sua casa. Não adianta você gritar mais alto no seu trabalho. Não adianta você gritar mais alto sobre o teu filho. Não adianta. Mansidão não é frouxidão também. Não é deixar coisa acontecer de qualquer jeito. Mas é você entender que é o Senhor que vai agir ao seu favor. O manso sabe que quem vai se vingar dele é o Senhor. O manso, ele não toma frente de nada, porque às vezes você se sente injustiçado. Eu vou me vingar, eu vou falar, não, ele vai receber de um troco, ele vai receber o troco. O manso abre mão do troco, porque ele sabe que é o Senhor no tempo dele que vai agir. É o Senhor que vai tomar a frente, é o Senhor que vai fazer acontecer. No meu trabalho, a gente foi, tem um funcionário lá que ameaçava todo mundo de morte. Ele era bandido daquela área mesmo, então ele tinha um certo orgulho. Não mexe comigo não, senão é perigoso para você. É aquelas ameaças, né? E ninguém conseguia mandar ele embora. Aí botaram para trabalhar comigo. Eu falei, Jesus. Aí falava com a esposa, mas eu sempre orei, eu conversava com ele. Mas estava ficando insuportável mesmo, ele estava ficando muito afrontoso. Segunda-feira, e isso não me alegra, ele foi assassinado pelos bandidos lá mesmo no Cascadura. Aí você fala assim, pastor, graças não vou alegrar. Mas eu também sei que não pertence a mim nenhuma vingança. Se foi da vontade, eu creio que é da vontade de Deus o que aconteceu com ele, porque ele semeou tudo isso, plantou, ele plantou, ele semeou. Mas o que ele está falando é o seguinte: deixa as tuas aflições, deixa os teus problemas nas mãos do Senhor. O manso confia que o Senhor vai fazer algo. Não sei o que, mas está nas mãos de Deus. Ele vai te afastar do teu inimigo, ele vai fazer o teu inimigo ser derrubado, ele vai fazer você ser liberto daquele problema que você está enfrentando. O manso toma as dores. Sabe? Mas pastor, eu fico preocupado extremamente com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa. Eu fico preocupado com a situação. Querido, o manso, ele se acolhe da presença de Deus e sabe que o Senhor vai usar a força dele a seu favor. É isso que é a diferença. Você não usa a sua força, você usa a força do Senhor. O manso toma as coisas, não, é do meu jeito. É quase igual o orgulhoso. Não. Meu temperamento é esse. Pisou no meu pé, você vai ver. Pisou no meu carro, querido, você precisa se converter e voltar aos princípios do reino. Porque, como eu falei, é muito difícil você ouvir essas palavras e assimilar. Por que eu tenho que ser manso? A pessoa está me ofendendo, a pessoa está me atacando, eu tenho que voltar e atacar essa pessoa. Eu tenho que usar a mesma força que ela está usando contra mim. Essa é a nossa atitude mundana, né? Essa humana. É você querer, eu vou botar para fora meus piores medos, temores. Não, amados. Jesus, o que os profetas falaram, os apóstolos falaram para Jesus? Senhor, se o Senhor quiser mantermos fogo nessa terra, olha a mansidão dos homens. A gente manda. É só o Senhor falar. Vocês não entenderam que eu ensinei que o reino é contramão dessa sociedade? Para mim seria fácil eu chegar e mandar os exércitos descerem. Seria a coisa mais simples. Mas eu vivo a realidade do reino. Não é da minha maneira, não é da minha forma. Estou debaixo de uma orientação do Pai. Eu tenho uma missão a cumprir. Queridos, vocês têm uma missão a cumprir nessa terra. A mansidão se sujeita melhor à vontade de Deus. Se fôssemos nós ali, aquele povo jogando pedra, ofendendo,
Qual seria a nossa primeira atitude de mansidão? Senhor, leva todo mundo para o inferno, abre esse chão aí. Não é mansidão. Bandidos foram mortos, assassinados. Que bom, queridos. Estou defendendo bandido, não estou defendendo, só estou falando a nossa atitude de mansidão em relação a isso. Nosso coração de compaixão. O nosso coração de entender que não é do nosso jeito, a vingança não me pertence. Claro que eu oro para que não tenha bandidos nessa terra, claro que eu oro que seja aplicada a justiça nessa terra, eu oro por isso. Mas eu não vou apenas orar, eu vou agir em nosso coração manso. Tem que entender que a gente não pode aceitar as coisas da maneira que são, no sentido de eu preciso me vingar, eu me regozijo na desgraça do próximo. A gente não pensa que a mãe de uma pessoa que foi assassinada está chorando. A gente não pensa que o filho, a gente não tem esse coração sensível. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, queridos. Seja manso, porque o coração de um homem manso recebe bem a palavra de Deus, acolhe bem no seu coração a palavra de Deus, porque sabe que é aquela palavra que é a força na vida dele. Jesus foi tentado pelo diabo. Ele caiu no pau com o diabo. Ele, vamos brigar aqui, quem ganhar é o cara que vai ter o sucesso. Ele usou o poder, que ele sabia que tinha poder. O homem manso sabe que o poder vem da palavra de Deus. O que ele usou contra o diabo? A palavra de Deus. E o diabo foi derrotado. Ele não botou mão na cabeça do diabo, sai de você mesmo, diabo. Você está arrependido de você mesmo? Não. Ele entende que o poder da palavra de Deus muda a nossa história. Você quer usar armas? Você vai enfrentar Golias na sua vida? Você vai enfrentar gigantes na sua vida? Use as armas espirituais. O manso sabe que confia na força de Deus, na arma espiritual. A terceira coisa da bem-aventurança que o Senhor ensina: ter fome e sede de justiça. Fome e sede é você ter vontade, desejos. Teus desejos são para que a vontade de Deus se cumpra. Os teus desejos são para que a palavra de Deus entre no seu coração, na sua mente, e renove a sua vida. Eu tenho fome de que a vontade de Deus seja feita a nossa justiça, queridos. O que é justiça na Bíblia? Não é um juiz decretando alguma coisa. Justiça é fazer aquilo que é correto na presença do Senhor. Quando a gente busca justiça, é fazer aquilo que é certo. É você conferir, é você comparar a tua vida com a palavra de Deus. Justiça não é você querer que o juiz só prenda o bandido, não é isso não. A justiça no reino de Deus é fazer corretamente a vontade de Deus. E você tem que ter fome, tem que ter desejo de fazer plenamente a vontade de Deus. Você está preocupado que Deus faça aquilo e aconteça, mas a pergunta é: você está preocupado de fazer aquilo que Deus quer para a tua vida? Aquele projeto que Deus tem na sua vida? Fome é isso. Quando você está com fome, você come qualquer coisa. Mas a fome do reino de Deus é você comer da palavra de Deus para sobreviver, para viver uma vida feliz, para viver uma vida justa. Porque você só vai entender de justiça quando você compreender na palavra o que é justiça. Nós fazemos as coisas da nossa forma, da nossa maneira, nós não estamos preocupados se estamos agradando ao Senhor ou não. Você mente, você faz tantas coisas fora da presença da igreja, mas esquece que o Senhor está olhando para você. O Senhor é a justiça, o sol da justiça. Ele faz resplandecer na tua vida as tuas injustiças. E Ele quer trazer você de volta para praticar a justiça, para andar na presença dEle. Queridos, o que vocês têm feito no dia a dia agrada ao Senhor? Você tem se preocupado em fazer a vontade de Deus? Eu conheço maridos e conheço esposas que se preocupam em fazer vontade dos seus cônjuges. Eu tenho que agradar, eu tenho perfeitamente normal, não estou dizendo que seja errado. Mas quando a gente chega com as coisas do Senhor, parece que o nosso ímpeto diminui. A importância de Deus na nossa vida diminui. Pessoas idolatram seus cônjuges e esquecem que o Senhor está acima disso tudo. Eu procuro agradar, não, eu sei que ela gosta. Amém, isso é um papel de um bom marido, de uma boa esposa.
Mas eu te pergunto, esse mesmo ímpeto, esse mesmo coração, se preocupa em agradar perfeitamente o Senhor? Você não depende da tua esposa, você não depende do teu marido. Até para ter um casamento feliz, você não depende só disso, você depende da presença do Senhor no seu lar. Você faz a sua parte andando em justiça, andando corretamente, não quebrando princípios. Porque é o maior erro nosso, queridos. A gente jura que o que é mais perigoso para o cristão é o pecado. Pecado é o limite, é o mais perigoso, é onde a gente tem que estar, queridos. Mas se você vive uma vida de princípios no Senhor, você vai cada vez mais ficar longe do pecado. Quando você se preocupa mais em agradar a Deus, mais o pecado fica distante. Toda vez que nós caímos, que nós pecamos, presta atenção, é porque nós estamos longe da presença de Deus. Como? O meu devocional está desregrado, eu leio a Bíblia hoje, daqui a 2 dias, eu oro, estou muito apertado, eu oro. E aí você vai se distanciando de Deus, não tem intimidade com Deus. E aí você quer justiça porque você não está ligado a Deus. Porque você não está andando corretamente com o Senhor. Você está ainda naquele princípio do orgulho. Não, é do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E o Senhor vai ficando cada vez mais distante e o pecado vem aproximando-se. E a tendência de pecar é muito grande porque você não segue princípios na presença do Senhor. E eu, querido, eu volto novamente ao princípio do dízimo. Me perdoe, vocês vão passar por só de dinheiro, não falo de dinheiro. Mas é porque eu acho que é um princípio muito interessante. Quando nós estamos apertados, de uma dificuldade muito grande, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Esse dízimo às vezes eu não vou dar porque eu estou passando dificuldade. Queridos, eu não vejo isso como um problema, sinceramente. Não vou julgar. Mas o que eu vejo é que você está quebrando o princípio de bênção. Porque você está agradando, de repente, aquilo que você acha que é importante na tua vida. Eu preciso fazer compras, pastor. Eu preciso pagar conta, pastor. Eu preciso. Eu sei que a gente precisa. Mas o princípio, quando você vive debaixo do princípio, é daquele jeito que você se fundamentou. E nada te tira daquilo. As pessoas vão falar para você, cara, você é muito bom. Você vai bancar pastor. É assim que eles falam, tá? Você vai dar para o pastor ladrão. É assim que eles falam. Aí você começa, uma pessoa sem princípios, é mesmo, pastor ladrão, não é isso mesmo, não. Eu já ouvi histórias, e você ouviu muitas histórias ainda. Aí você sai do teu princípio, você sai daquele lugar que Deus te botou, e você honra a Deus, e Deus te abençoa naquilo. Aí vem a primeira prova, quem não está sobre princípios, cai com facilidade. Mas quem está com princípios, e eu falo isso também de valores da sociedade, nós temos princípios também. Não estou falando só de bem-aventurança, estou falando de valores. Não, disso eu não abro mão. Não, é só você fechar os olhos, você não vai nem fazer parte dessa falcatrua. Me manda embora, porque meus princípios são diferentes. Cara, que louco, você está com um bom emprego, você largou tudo isso pelos meus princípios. Você não pode abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. E o Senhor está ensinando novos valores, novos princípios para que você seja feliz. Se você não confia nisso, você está fora da visão de Deus. Porque na tua visão, ser abençoado e feliz é ganhar dinheiro. É fazer dinheiro. E às vezes Deus te tira justamente daquela parte do dinheiro. Tipo, você vai ver de salário mínimo. Não aceito ser um crente fracassado. Não, eu aprendi que o crente, o bom cristão, o cara empresário. Queridos, bênção de Deus é você viver uma vida com alegria, uma casa alugada, mas é abençoada por Deus, uma comida rara, um arrozinho, um feijão, um frito que eu posso comprar, mas é bênção de Deus, porque essa terra que a gente está almejando muito, enriquecer, conquistar, ela não nos pertence, é dinheiro jogado fora. Você tem que conquistar valores para que você alcance a verdadeira promessa de Deus para nós. É a vida eterna. Os teus princípios devem estar focados em alcançar a vida eterna com o Senhor. Volte a tua vida para os princípios. É difícil ser manso numa terra dessa.
não ser orgulhoso, quando as pessoas todas se engrandecem. Sabe, eu estava meditando um tempo desse com um amigo meu. Pastor fulano de tal, pastor abençoado, pastor, ele aparece na internet, aquilo todo. Poxa, eu vou da igreja dele, sabe? E eu sem a mínima dificuldade, eu falei, cara, você tem pastores, você não honra os teus pastores. Porque os teus pastores são homens que trabalham o dia inteiro e chegam na igreja para fazer a obra de Deus, e não são pastores de lives, não são pastores de Instagram fazendo aqueles efeitos, perguntas e respostas. Não. Eu quero pessoas que tenham sucesso. E quem disse que teus pastores não têm sucesso? Porque o pastor, cadê a empresa dele? O nosso sucesso não se mede naquilo que eu tenho, se mede naquilo que eu sou diante de Deus. Comece a mudar a tua perspectiva, comece a olhar de outra maneira. O reino de Deus não é como a gente pensa que é. Aí está o grande paradoxo, né? Tudo que você acha que é importante para a nossa vida, para o reino de Deus não há valor nenhum. Tudo aquilo que você conquista com tua força, para o reino de Deus nenhum. E aí me veio na minha memória, na minha meditação com o Senhor, daquela história que quando uma pessoa encontra o reino de Deus, o tesouro, o que ela faz? Tudo que ela tinha, que ela conquistou, que ela achava que era importante na vida dela, todos os seus valores mundanos, vendeu tudo para adquirir o tesouro do reino de Deus. E é isso que Deus está te chamando nessa manhã. Se despoje de tudo que é seu e viva plenamente o reino de Deus na sua vida. Deixe esse reino brotar, gente. Aí você descobre o sucesso da felicidade. Jogue o teu livro, A Procura da Felicidade, fora. Você tem um livro que te dá o segredo da felicidade, o segredo do verdadeiro sucesso. Porque o sucesso, não é que Paulo tinha um sucesso pessoal. Ele era de sinagoga, de sinédrio, ele era uma pessoa que estava sendo preparada para ser um grande fariseu. O fariseu tinha um poder naquela época, tinha tudo isso nas mãos. Quando ele conta aquela pérola preciosa no meio do caminho, ele olha para trás e diz: isso não é nada que eu tinha, agora eu entendi. A minha vida estava inversa. Os valores que eu buscava agora, os valores do que eu aprendi agora no reino de Deus. E Paulo foi um grande homem de Deus reconhecido. Até hoje nós falamos de Paulo, até hoje nós nos referenciamos a Paulo, porque ele entendeu que os valores que ele tinha, na verdade, palavra, se ele não encontrasse o Senhor, eu acredito que ele seria mais um fariseu. Só seria nomeado por uma coisa ruim, estar aos pés daquele que matava os homens de Deus. Só isso que ele seria conhecido. Mas a vida dele teve sucesso porque ele inverteu os valores. Talvez a tua pirâmide, a base é o dinheiro, a segunda base é o sucesso, a pontinha é o relacionamento com Deus, o meio é a tua família. O reino de Deus pega essa pirâmide e inverte tudo. É daqui que começa o relacionamento com Deus. Princípios e valores vão ser imputados no teu coração. E você vai viver uma vida plena que vai abençoar a tua família, vai abençoar o teu sucesso, vai abençoar tudo e você vai obter dinheiro. O reino de Deus é esse. Mas por que nós não invertemos? Porque é o nosso interesse, é o nosso orgulho, é do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero, é da maneira que eu sou. E o Senhor está quebrando esses paradigmas todos para você entender que no reino de Deus você é diferente. Você é aquela pessoa que tem um autodomínio, você é uma pessoa que não está preocupado em mostrar o homem que você é, mas está preocupado em mostrar o Deus que você tem dentro de você. Aí vem aquela questão de tomar um tapa na cara, ofereça a outra face. A pessoa pediu para você caminhar a capa 1 quilômetro, caminhe mais 2 quilômetros. Ele está ensinando isso sobre mansidão mesmo, sobre receber isso para agradar ao Senhor. Ele não está agradando o homem, ele não está puxando o saco do homem, ele está fazendo aquilo para agradar ao Senhor, porque o homem, tudo aquilo que ele faz é para agradar e deve agradar ao Senhor. Outra coisa que nós vemos, queridos, é os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Misericórdia, miséria do coração. Os misericordiosos
ele tem um olhar na vida diferente. Ele não se põe como o maior necessitado. Ele se põe, na verdade, como a pessoa que vai abençoar o necessitado. Ele tem um olhar diferenciado. Ele não é aquela pessoa que julga no olhar. Ah, não, essa pessoa que é a porta, só vem para pedir mesmo. Ele não tem esse olhar, ele não tem esse apego de ele achar que as pessoas não precisam. Ele primeiro precisa dele. As nossas orações são muito egoístas. Já viram as nossas orações? Senhor, me abençoa, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu. Um homem de misericórdia, um homem misericordioso, Senhor, aquela pessoa precisa mais de mim que eu. Porque eu sei que eu tenho primeiro. O meu olhar é um olhar abençoador. E eu fico muito triste de ver muitas igrejas que não têm coração abençoador. Você está do lado de um irmão que talvez esteja passando uma necessidade muito grande, mas você não se envolve porque você pensa o seguinte: não é problema meu. O misericordioso, ele olha para a necessidade da pessoa, ele é quebrantado por essa necessidade, porque ele vive da misericórdia de Deus. Então, ele se interessa pela vida do seu irmão, não a nível de fofoca, mas a nível de você precisa de mim. Aí a pessoa abre o coração e você descobre no nosso meio há pessoas que precisam muito da nossa ajuda física mesmo, financeira, de abençoar. Mas eu creio que você não sabe, porque você não se preocupa com isso. Teu coração é insensível. Para Deus tudo é bom, mas para as pessoas, porque nós somos uma igreja de unidade. Deus está falando para aquele povo todo ali: vocês vão ter que se ajudar, vocês vão ter que abençoar um ao outro. Imagina esse povo, esse reino crescendo, um abençoando o outro. Aí o que acontece com o exemplo disso? Jesus, muita gente aí, comida não tem. Ué, vai lá e deixa comer. Isso não é problema meu. Os homens viviam vendo os milagres do Senhor, vendo a provisão do Senhor. Tudo que o Senhor fazia acontecia. E aí, no momento que eles devem praticar misericórdia, Senhor, isso não é problema nosso. E muitas vezes nós estamos numa comunidade. O meu irmão não é problema meu. Pregamos unidade, mas o nosso olhar de misericórdia é muito pouco, porque eu não preciso do meu irmão. Não quero saber da vida dele, porque senão eu vou ter que me envolver na vida dele. As pessoas não entendem, eu não falo só de pastores, não. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, os pastores são pegos em dores no seu coração, porque o olhar do pastor para o membro, muitas vezes é mais diferente do que o olhar do membro para o próprio membro. Eu não estou dizendo que ele seja melhor do que ninguém, mas quando você é chamado para pastorear, você não consegue ficar impassível, tipo, não é problema meu, você não consegue. O irmão está com problema na família, você não consegue, isso aí que se vira, o problema é dele. Não. Só que você é uma linha de vou me meter, ele vai achar que estou me metendo no pojinho. É uma linha tênue, mas uma misericórdia no nosso coração, e deve ser o coração de toda a igreja, você não consegue ficar impassível diante de uma necessidade do teu irmão. Então, queridos, comece a praticar misericórdia, procura a vida do teu irmão e ajude sim. O problema é da igreja, mas peraí, então vamos voltar a algumas definições. O que define uma igreja? Templos reunidos com Cristo, cabeça é Cristo, templos reunidos. Quem são os templos? Somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja tem problema sim, a igreja precisa sim, a igreja precisa ter um olhar misericordioso. Eu vejo igrejas hoje muito pomposas. Nossa, vou botar uma condicionada, bem perfeitamente normal, mas se preocupa muito com o espaço. E muitos irmãos passando necessidade no meio de nós. Seja misericordioso no seu olhar. Olhe o seu irmão com um coração misericórdia, compaixão. Não deixe isso desviar nossas vidas, queridos. A nossa vida é corrida, temos muitos problemas, a nossa vida é muito corrida, muito corrida. Mas o Senhor nos chamou, não para que a gente olhasse para a nossa vida, porque Ele fala: a tua vida cuido eu. Vai lá, abençoa o seu irmão. Eu não sei se a vida de Caim seria diferente se ele reconhecesse que ele matou Abel. E quando o Senhor perguntou: cadê Abel? O que ele falou? Não é problema meu, é problema seu sim. Só que ele se livrou disso.
Não. Ele tudo bem que ele tinha matado Abel, mas muitas vezes você mata o seu irmão pela falta de misericórdia. Muitas vezes uma palavra destrói a vida do seu irmão porque você não tem misericórdia. Você se acha o autoproclamador do Senhor. Eu vou falar as profecias mais pesadas para destruir a vida do irmão. O irmão caiu no adultério, eu vou condenar. O irmão, aconteceu alguma coisa na vida dele, eu vou condenar. Nós não temos olhar de misericórdia. Quem vai condenar ou não a questão do adultério não é você, é o Senhor. Nós vamos passar pelo juízo do Senhor. Mas você tem olhar de misericórdia. Você não está apenas lutando contra o adultério, você está ajudando o adulto a se reconciliar com o Senhor. E a mesma coisa a gente fala do homossexualismo. Você não está conformado com isso, mas você está ali para ter um olhar de misericórdia sobre o homossexual e ajudá-lo naquilo que o Senhor te dirigiu a fazer pela vida dele. Não vou me meter com esse pessoal. Isso aí é tudo pecador. Pecador todos nós somos. A Bíblia fala isso. Só que nós somos regenerados. Por que você não leva essa regeneração do Senhor na vida dessas pessoas? Isso é um olhar misericordioso. E falta à igreja isso. Muitas vezes nós não usufruímos da felicidade de Deus, de ter uma igreja cheia e plena do Senhor, porque nós não seguimos o princípio da misericórdia. E eu falo isso com toda certeza. Tivemos um pastor que falava: eu não vou visitar irmão, nunca precisei de visita quando eu era mais novo, e eu não vou visitar. Olha o olhar de misericórdia. É difícil visitar irmão. O pastor Ronaldo sabe disso. Você sai da igreja, primeiro que você sai da igreja, sinceramente, irmão, chega em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, porque amanhã o dia continua pesado. Não é assim que a gente pensa? Aí vem o irmão, às vezes o irmão me dá problema todo dia, mas vai lá e estou precisando. Mas se não sair do princípio, vai precisar ser. Mas o coração do pastor é diferente. Por mais que a gente chegue, nunca mais. Bateu na porta, vamos lá. É o coração. E quando você começa a viver o reino de Deus, o teu coração vai ficando mais amolecido pela palavra de Deus. Você não vai acordar misericordioso, não. Não, esse não, querido. Mas como eu falei, seguindo os princípios, você vai se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, vai se tornar uma pessoa misericordiosa, seguindo princípios. O Senhor fala, ele não fala, presta atenção, ele não está falando o seguinte: você tem que ser, ele fala assim, a felicidade é você viver isso, e só vai viver isso se relacionando com Deus. E ele quebra paradigmas dessa forma. A outra, queridos, bem-aventurado os limpos de coração. Sabe o que é o limpo de coração? A pessoa que é santa. Mas nós não somos santos, nós somos sim. E Deus nos chamou para quê? Para que nós sejamos santos. O santo, limpo de coração, é aquele que tira as sujeiras. Quais são as sujeiras? Muitas vezes você é impregnado pela sujeira lá de fora. Os teus conceitos são destruídos pela sujeira lá de fora. Você acha que tem que trazer para dentro da igreja algumas sujeiras debaixo do tapete. O Senhor não está falando para você jogar debaixo do tapete algumas sujeiras da sua vida. O Senhor está dizendo o seguinte: limpa o teu coração. Tira tudo, aquilo que te afasta da presença do Senhor. O limpo de coração puro é aquele que tem uma visão perfeita do Senhor. Como? Sem nenhuma obstrução que o pecado traz para as nossas vidas. Tem crente que vive com pecados de infância, tem crente que não abre mão de certas coisas e acha que está no controle. Olha só o orgulho. Não, esse pecado está no controle. Ele não vai. Não, querido, nós precisamos de um trabalho na nossa vida. Nós precisamos nos limpar. O que é que limpa nossas vidas? A palavra de Deus. Ela que limpa e purifica as nossas vidas. Seja limpo de coração. Tenha uma vida longe do pecado. Tenha uma vida de abstinência do pecado. Mas como assim que é pecado, queridos? Para a Bíblia você vai descobrir o que você faz, o que você não faz, aquilo que é certo e aquilo que é errado. A tua mente não pode estar tão cauterizada a ponto de você não conseguir compreender e enxergar aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Novela é pecado? Não é pecado, mas você está dormindo 10 horas da noite, que você viu o capítulo inteiro, quando você vai procurar o Senhor, você já está dormindo. Aí isso se torna pecado. Então pecado é aquilo que impede, na verdade, o melhor relacionamento com Deus.
Porque quando você começa a errar, começa a pecar, o Senhor começa a se afastar do Senhor, não. Você se afasta do Senhor. O Senhor quer que você tenha um coração limpo e uma mente renovada pela palavra de Deus. Tenha fome da palavra de Deus, porque ela vai te fazer da maneira correta e ela vai confrontar em você os seus pecados. Não é o pastor que vai apontar, meu irmão, o senhor tem pecado porque o senhor espirrou. Meu irmão, não é a igreja que vai te confrontar, é a palavra de Deus no coração de uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa que quer andar de acordo com as vontades do Senhor. É onde vai acontecer o milagre do Senhor. Eu vi uma história essa semana de uma ex-homossexual e ela falou o seguinte: as pessoas queriam fazer cura, queriam orar na minha cabeça, e aí o que eu fiz? Eu fui para a palavra de Deus, comecei a ler, e eu vi que o que eu estava fazendo era errado. E ela voltou não, ela não era cristã não, querido, mas ela foi procurar uma igreja e viver uma vida de uma mulher. Mas ela não foi expulsa de demônio, não foi nada, não, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para promover em nossas vidas uma limpeza, uma purificação, uma renovação e uma mudança, uma conversão genuína de vida. Amém, amados? Para terminarmos aqui, eu vou falar para os perseguidores, não, vou falar só para os pacificadores. Nós estamos nessa terra para promover paz. Tem pessoas que promovem guerra, amam uma guerra, amam um caos, criam problema para tudo para essa pessoa é um problema. E ela tem que entender que a função dela não é jogar mais lenha na fogueira. O teu relacionamento está bem complicado com aquele irmão. Não, mas aquele irmão realmente, não, aquele fulano, e você começa a incendiar aquela relação. Queridos, promover paz é você ter uma palavra conciliadora, usando a palavra de Deus sempre como nosso norte. Um conselho. E às vezes você descobre pelo irmão que muitas pessoas se afastam da presença de Deus por causa de próprios irmãos. Irmãos, se a gente fosse estar aqui e começar a olhar defeitos da nossa igreja, da igreja do pastor Mauri, de todas as igrejas, você vai encontrar defeitos. Você vai ver defeitos gigantescos, mas são coisas que você não compartilha. Você não vai jogar linha, você vai buscar a solução na palavra de Deus. Vamos orar por eles, vamos orar por nós, vamos orar. O que está faltando? Me diz aí, o que você acha que está faltando? Vamos ouvir o nosso irmão, vamos promover paz. Nós somos promotores de paz. Trabalha acontecer alguma coisa, você em vez de blindar as pessoas, você vai lá, essa pessoa é ruim, essa pessoa é muito ruim. Não, queridos, promova a paz aonde você estiver, promova a paz no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você pode até se afastar de alguns relacionamentos que são tóxicos, mas sempre em mansidão. A pessoa sediada, porque a pessoa não põe a linha na fogueira, não põe juízo sobre a tua vida, teu irmão, porque você só vai criar mais afastamento. Tem gente que não vai à igreja porque pessoas falam de igreja, pessoas falam de seus pastores. Pastores não têm defeitos, ninguém nunca subiu aqui e disse: olha, eu sou um homem, eu sou um cara. Tem seus defeitos, mas isso não é tratado no meio da congregação. Isso, a vida do irmão não é tratada a qualquer um. Há um tratamento, aconselhamento bíblico, há um tratamento, oração, intercessão. Aí sim você estará promovendo paz. Eu vou quebrar a igreja porque a igreja não faz aquilo que eu quero. Ora para que Deus mostre se aquilo que eles fazem é certo ou se você está certo. Aí você vai entender o que é promover paz. Amém? Seja bem-aventurado no Senhor. Viva uma vida de princípios no Senhor. Pastor, tem dificuldade. Você tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque no momento que você começa a se relacionar com Deus, a tua vida vai começando a transbordar todos os princípios do Senhor. Aí está o segredo da verdadeira felicidade. Andar debaixo dos princípios do Senhor. E só o Espírito Santo em nossas vidas que promove isso em nossas vidas. Amém? Chamar o nosso presbítero do Cosmo. Ele vai fazer uma oração. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.
palavra abençoada, né? Que palavra que vem ao encontro daquilo que a gente precisa ouvir. Não daquilo que a gente quer ouvir, mas daquilo que a gente precisa para haver mudança na nossa vida. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos falar com Deus. Vamos orar a Deus. Foi pregada, anunciada a bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de coração, os mansos, aqueles que buscam a justiça, os pacificadores. Vamos falar com o nosso Deus, porque nós queremos e precisamos ser bem-aventurados. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor, eleve o seu pensamento àquele que pode mudar a nossa vida, eleve o seu pensamento àquele que pode nos dar esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do ar que nós respiramos, dos alimentos que nos alimentamos. Senhor, Tu que provê tudo para a nossa existência, nos deu uma palavra nessa manhã de bem-aventurança. O segredo da felicidade, meu Deus, é estar na Tua presença. O segredo da felicidade, meu Pai, é aprender mais e mais da Tua palavra e a praticá-la. Não queremos ter um ouvido de mercador, aquele que ouve e que na hora seguinte já não lembra mais o que foi dito. Mas nós queremos, Senhor, que a Tua palavra penetre em nossa alma, que toque em nossos corações e escreva ali uma nova história, uma história de felicidade, uma história de crescimento, de bem-aventurança. Ah, Pai bendito, nos ensina a ser cada dia mais mansos na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a ter misericórdia, que a misericórdia seja praticada por nós a cada dia, meu Deus. A empatia por aquele que sofre, a empatia por aquele que precisa de uma palavra de salvação e de libertação. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais e mais de Ti, Pai. Aprender para que possamos praticar a Tua vontade, o Teu querer. Ah, meu Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo. Venha com Teu Espírito Santo nessa manhã, meu Deus, e toque na Tua igreja, toque no coração daqueles que Te clamam, toque no coração daqueles que levaram o pensamento a Ti, meu Deus. Visita, Senhor, essa casa com Teu poder e com Tua glória, meu Pai, para que a semana seja abençoada, para que o mês seja abençoado, para que a nossa vida seja abençoada na Tua presença, meu Deus. Ah, Pai querido, como é bom aprender da Tua palavra, como é bom aprender daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, como é bom saber, Senhor, o segredo da felicidade, como é bom saber que está ao Teu lado. A gente não precisa de mais nada, nada além de Ti, meu Deus, nada além do Senhor em nossa vida, nada além de Ti nos dirigir nessa terra, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso, vamos aplaudir aquele que nos trouxe aqui nessa manhã, vamos aplaudir aquele que nós colocamos no nosso coração para Te adorar.
Nós queremos receber o Espírito Santo, que já está acontecendo grandes coisas. Tu és o Deus dessa terra, o Senhor dessa nação. Tu és a luz, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. A igreja. Ninguém é como o nosso Deus. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia, glória bem forte para o Senhor. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Graças a Deus. Amém. Você é um Deus abençoado. Aleluia. Pode sentar, queridos. Nós temos aqui duas irmãs. Primeiramente estão aqui com a gente? Não? Me perdoa porque é difícil ver as pessoas aqui que eu só atendo de manhã. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esposa da nossa irmã Rose tem novamente. Um abraço, Deus abençoe. Miguelzinho tem gente, queridos. Graças a Deus. Deus operou um milagre na vida do Miguelzinho. E é por isso que eu falo, o crente é feliz, né? Passou tempos duros, preocupações, mas como nós confiamos em Deus, a mão de Deus age sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Isso não pode ser assim. Não virei sonho pra ti. Não podes aceitar. Vem, tua família se acabar. Tua esperança se apagar. Tua fé escurecer. Sei que é
Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Deus Santo, com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Das tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade dos céus. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade dos céus. Teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, oh Deus Santo, poderoso, seja exaltado o teu nome, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Aleluia. Abra tua boca e adore, abra tua boca e glorifique, declare isso, teu Deus é santo, poderoso. Aleluia. Com trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és.
te guarda, que está contigo, aquele que você deve a vida e deve glorificá-lo todos os dias. Santo, santo, santo. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, urgente em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, glória a Deus. Glória a Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus
ti, Jesus, é o que queremos. Aleluia.